Questão número 10 do trabalho avaliativo de matemática, segundo trimestre. Observe a parte pintada de cada uma das figuras abaixo. Em quantas figuras a parte pintada corresponde a 1/3? Bom, o que é 1/3? 1/3 significa pegar a figura, dividir em 3 partes iguais e pegar uma. Pegar uma significa colorir uma, né? Então, a gente vai tomar aqui que a parte colorida é aquela que a gente pegou depois de dividir a figura. Então, 1/3 é pegar a figura inteira, dividir em 3 partes que sejam iguais e tomar uma para a gente. Tomar uma para a gente vai ser a parte escura, tá? Se você olhar a primeira figura, ela foi dividida em 3 partes iguais. Nós temos 3 triângulos iguais ali, com a mesma medida. E foi colorida uma só. Portanto, a parte colorida ali da figura, que é a parte que eu peguei, ela corresponde sim a 1/3. Dividir por 3 e pegar uma. A segunda figura ela não foi dividida em partes iguais. Se você observar, nós temos ela foi dividida em 2 partes e um dos triângulos foi dividido ao meio. Então, isso não pode ser 1/3, porque a figura tem que ser dividida em partes iguais. Né? Ali a gente tem um triângulo grande e o outro triângulo grande dividido em 2 partes. Na terceira figura, o triângulo também foi dividido em 3 partes, mas observa que as partes têm tamanhos diferentes, não são iguais. Portanto, ali a gente também não tem 1/3. Na próxima figura, ela não foi dividida em 3 partes, ela foi dividida em 4 partes. Então, isso também não pode ser 1/3. A última figura foi dividida em 3 partes iguais e foi tomada uma. Portanto, ali sim nós temos 1/3. Então, observando aí, ó, a gente tem 1/3 na primeira figura e na última figura. A segunda, a terceira e a quarta não. Em quantas figuras a parte pintada corresponde a 1/3? Apenas em 2 figuras.